Covas, eu sou de São Paulo e agora estou há 4 anos e meio em Nova York. Eu descobri fotografia através do meu pai, que era um fotógrafo amador e sempre acompanhava a gente nas viagens, sempre fotografando. Fazer um intercâmbio para a Califórnia, para o high school, que eu comprei uma câmera e registrei aquele ano inteiro, e quando eu voltei para São Paulo, fiz um curso básico de revelação de foto, isso estamos falando no final dos anos 80, e fotografei minha namorada na praia, e quando revelei as fotos eu falei, putz, tem aqui uma coisa diferente. Minha carreira artística e a fotografia começaram pela vontade que eu sempre tive de interagir com arte visual. Eu fiz uma escola de Montessori na minha formação, e tinha uma aula de educação artística, e era uma das aulas que eu mais curtia, de fazer artesanato, coisas com as mãos, pintura, bordar, pintar e bordar. E eu sempre me sobressaía, era engraçado porque era uma coisa que as meninas se sobressaíam, e ele era o único menino que sobressaía como as meninas na classe. Mas quando veio a adolescência, eu comecei a não ter mais a paciência para sentar e desenhar. Eu aprendi a desenhar com meu pai, ele sentava comigo, a gente fazia altos desenhos e tal, e gostava muito de desenhar. Porém, depois de um tempo, eu fiquei muito arredio, muito agitado, e quando eu peguei a câmera pela primeira vez, foi quando eu senti que a fotografia era uma forma que eu tinha para poder extravasar essa vontade de criar algo visual, artístico. Meu trabalho foi influenciado, sim, por vários artistas, principalmente fotógrafos. Eu lembro que quando eu voltei desse intercâmbio, em 87, 88, no high school, eu já estava muito interessado em fotografia, e eu achei um livro do Robert Mapplethorpe numa livraria no centro de São Paulo. E o que me chamou a atenção foi o nome dele, Mapplethorpe, achei o nome curioso. Peguei o livro, comecei a folhear, fiquei completamente transtornado com as imagens, fascinado pela fotografia dele. Comprei esse livro, tenho esse livro com muito carinho até hoje, e apesar do meu trabalho não ser muito parecido com o do Mapplethorpe, ele realmente me mostrou a possibilidade do retrato, da fotografia de nu, da fotografia erótica, de luz e sombra, e aquilo me fascinou muito. Depois eu vim conhecer fotógrafos de moda como Helmut Newton, Richard Avedon, que são os grandes mestres da fotografia, principalmente Newton. Eu acabei fazendo uma viagem para a Europa e fiz questão de ir até Berlim para conhecer o museu do Helmut Newton. É um cara que, falar que eu fui influenciado por ele é até meio clichê, porque ele influenciou toda uma geração de fotógrafos do mundo inteiro, principalmente fotografia de moda. Mas para mim ainda é o cara. Eu sempre falo assim, para quem não entende fotografia, não conhece quem é o Helmut Newton, eu falo assim, ele tá para fotografia de moda, assim como o Led Zeppelin tá para o rock and roll, assim. Tá no topo da fotografia, e deixou um legado maravilhoso. Mas além dele também pintores, arte, cinema. Então eu sou uma pessoa que eu absorvo muito isso. Eu adoro a rua, principalmente agora em Nova York. Para mim é uma galeria a céu aberto, então street art, qualquer arte visual me inspira. Quando eu estou atrás das lentes fotografando, a minha busca é pela beleza. A beleza feminina, masculina, a beleza geométrica, geográfica. Eu me atraio por coisas belas e tento reproduzir na minha fotografia uma parte disso. Então, desde o meu casting, às vezes as pessoas mandam foto para mim de um lugar maravilhoso. Olha, você vai fazer coisas incríveis nesse lugar com sua câmera. E aí eu sempre falo assim, eu tenho que levar uma modelo para esse lugar incrível, porque eu sempre penso num modelo, e de fotografar as pessoas que são belas por natureza em lugares incríveis. Então a minha busca da fotografia, ela é muito relacionada à beleza. O meu processo criativo, ele é muito instintivo. Eu uso muitas referências. Eu tento, dependendo da situação, por exemplo, eu vou fazer... A gente está aqui na galeria com um trabalho meu ao fundo, que foi mais ou menos uma coisa muito bacana. Foi uma colaboração entre eu e um artista plástico francês, o Jacques Jarriche, onde ele faz essas esculturas gigantes que são meio interativas,
E aí ele reduziu essas esculturas a um tamanho de joalheria, tudo feito à mão, bem orgânica. E como foi esse processo criativo? Eu sentei com uma diretora de criação, uma amiga minha, Lara Gerim, e aí a gente pensou em 2 corpos interagindo com essas esculturas, e nesse caso especificamente foi uma coisa que aconteceu muito no lugar mesmo, na hora que a foto estava acontecendo. Não foi uma coisa que foi muito planejada. A gente foi com 2 modelos, uma negra albina e uma negra maravilhosa do Sudão, a Mari Malek, que é uma modelo maravilhosa, e a gente tinha umas referências de maquiagem. A gente fez uma espécie de uma mood board, né, onde a gente coloca umas referências, e assim, muitas das coisas que eu faço é incentivo e acontece na hora. Então, apesar de a gente planejar, vamos fazer uma foto com essa cara, às vezes acontecem coisas na hora da foto que são muito melhores do que a gente tinha planejado antes. Então esse é um exemplo disso, onde a cliente, no caso, que é uma galerista do Jax, me deu toda a liberdade de fazer o que eu quisesse fazer, e ela me falou assim: tem que fotografar essas 6 peças, faz o que você quiser. Então, para mim foi muito bacana, porque é um trabalho colaborativo. Eu trabalho com maquiador, trabalho com cabeleireiro, trabalho com stylist. Não é uma coisa solitária que eu sento e, como um poeta escreve um poema, ou um escritor, ou um pintor que senta num lugar isolado e cria uma obra do nada. O meu trabalho depende de um trabalho em equipe, e eu gosto dessa forma, porque eu gosto de saber das inputs das pessoas. Obviamente, no final, quem vai apertar o botão da câmera sou eu, então eu vou escolher qual referência, qual sugestão eu quero incorporar na foto, mas é um trabalho em equipe, sempre. Oh my God! We are in nature. Let's see how this looks on her. The Queen Tropicalia. Eu estou sempre procurando que o próximo projeto, a próxima foto vai ser a minha melhor foto, mas tem um especificamente que eu curto muito, que é a Valentina, que é um trabalho inspirado no cartoon erótico do Guido Crepax, de Milão, que eu conheci através de um amigo meu, o cartoon, muito antes de eu ser fotógrafo, antes de eu ir para os Estados Unidos a primeira vez, e isso ficou na minha cabeça. E quando eu virei fotógrafo, eu sempre quis trazer a Valentina para a vida, ou seja, ter uma modelo incorporando essa personagem. E através de um amigo em São Paulo, me apresentou a Bárbara Nogueira, que quando viu o cartoon, ela se apaixonou, e a gente rolou uma sinergia muito grande. A gente montou uma equipe muito bacana de cabelo, de hair, fotografou tudo no estúdio com fundo branco, e assim, foi uma coisa que deu muita repercussão. Eu fiz várias exposições da Valentina, eu fui para Milão conhecer a família Crepax, fiquei amigo da família Crepax, eles amam o trabalho, eles falam: pô, você trouxe o trabalho do nosso pai para a vida. Agora a Valentina, ela vive e respira, ela é uma pessoa, não é mais um desenho, né? Então, com certeza, esse seria um dos aspectos, um dos trabalhos que são mais carinhosos que eu tenho assim no meu coração, assim, de paixão mesmo, que eu quero até perpetuar. Eu já fiz com várias outras modelos, mas eu quero retomar esse projeto de alguma forma. Eu sinto que às vezes com o tempo você vai fotografando, eles vão tomando uma forma. Então tem coisas que eu fotografo toda hora que eu vou guardando as imagens. Um trabalho que eu tenho feito que é mais abstrato, que não traz muito modelo, que eu estou curtindo muito, que aconteceu estando aqui em Nova York, foi fotografar esses pôsteres de propaganda que estão na rua, lambis, que são rasgados. E aí eu procuro achar uma imagem dentro daquele emaranhado de coisas e registrar isso. Eu tenho feito com o iPhone, porque está sempre comigo. Eu acho que uma câmera super versátil, e eventualmente eu vou fazer uma exposição com isso, é uma coisa que ainda está em andamento. Eu ganhei também uma câmera Polaroid há um tempo atrás e comecei a fotografar seios. Então eu estava em casa, começou com uma brincadeira, minha esposa estava lá com 2 amigas, eu tinha acabado de pegar essa câmera, e como o filme é super caro, eu falei: nossa, não dá para sair fotografando qualquer coisa. Eu falei para ela: vamos fazer uma foto dos seus peitos. Aí ela ficou empolgadíssima, fez, e aí as amigas quis também, e já tem mais de 100, que eu chamo agora de My Breast Friends, minhas amigas do peito, que é uma frase que eu roubei do Bob Wolfenson, de uma exposição que ele fez no final dos anos 80 em São Paulo. Ele esteve em Nova York recentemente, eu contei isso para ele, ele achou genial, então foi ótimo. Tem o aval dele nessa brincadeira. Mas tem muita coisa em progresso. As coisas, acho que a carreira de fotografia, para mim, não é apenas uma profissão, é um lifestyle.
Então eu estou atento o tempo todo ao que está acontecendo, estou sempre fotografando coisas com o meu iPhone. Pensei até publicar fotos feitas só de iPhone, já fiz até exposição. Mas enfim, é uma constante, é uma obsessão por fotografia, uma constante busca por imagens, por beleza, por contatos que possam virar projetos. Então, eu morei 11 anos em Los Angeles, foi quando realmente a minha fotografia floresceu. Eu tive um awakening, sei lá como falar isso em português, mas enfim, deu um estalo uma época que eu não estava fotografando, estava trabalhando, fazendo um monte de coisas diferentes para sobreviver, e aí eu tive esse estalo e eu comecei a pensar que eu realmente tinha que retomar a fotografia, e mudei para o centro de Los Angeles, onde eu tinha um loft, e comecei a conhecer muita gente alternativa, um pessoal muito criativo, muito divertido. E conheci um cara especial, que é o Jamie, que virou um grande amigo e virou um modelo na época, um muso. E eu comecei a fotografar ele várias vezes, e ele tinha uma namorada maravilhosa. E aí eu estava para voltar para o Brasil e eu falei, pô, eu queria fazer um ensaio de vocês dois juntos, bem íntimo. E foi daí que nasceu LA Afternoon. A gente passou uma tarde em Los Angeles, numa casa vitoriana maravilhosa. Na época eu lembro que a gente usou uns 8 rolos de filme, foi bem antes do digital, e tomamos um vinho, fumamos um beck e ficamos curtindo, curtindo uma de voyeur com esse casal lindo, com uma intimidade maravilhosa, que fluiu de uma forma que até hoje eu não consegui reproduzir isso, e é um dos meus ensaios que eu tenho mais carinho também. É engraçado que logo depois eu fui para o Brasil, acho que 6 meses depois ele foi para a Alemanha, foi um casal que não existe mais, que foi cada um para um lado. Então as imagens são um retrato de um amor que aconteceu, mas que não persistiu. Então a foto é o que ficou desse amor. Por anos eu fiquei buscando uma linguagem, porque eu sempre era um cara que é muito eclético, então eu atirava para todos os lados. Até uma vez eu fiz uma consultoria com uma pessoa que olhou meu site e falou, seu trabalho é maravilhoso, mas parece que tem 5 fotógrafos fotografando nesse site. Aí ela fez uma pergunta que até hoje eu não esqueço. Qual desses fotógrafos é você? E aí que eu me liguei que eu tinha que achar um caminho que era mais meu, que tivesse a mesma linguagem, que possa fazer com que eu me sobressaia em relação a um fotógrafo generalista. E esse caminho tem muito a ver tem a sensualidade, tem a luz, tem o contraste, tem movimento, tem flow. Uma das coisas que me encanta na fotografia, que talvez eu até goste de fazer vídeo, trabalho com vídeo, cinema e tal, mas que eu acho que não reproduz, é o fato da fotografia congelar em uma fração de segundo uma coisa que, apesar de a gente passar pelos olhos da gente, a gente vê acontecendo, só a câmera consegue registrar. Então, por exemplo, uma pessoa saltando no ar com o cabelo voando, um vestido voando, alguma coisa assim, que você vê esse movimento, é bonito, mas quando você congela e acha aquela coisa exata, então a gente faz inúmeras fotos para chegar naquela uma foto que é perfeita. Isso é uma coisa que eu sempre busco na minha fotografia, assim, um elemento de uau, de a pessoa olhar e falar, uau, que foto é essa, entendeu? Para mim, a arte, ela vem muito dessa busca interna de produzir constantemente, assim. É uma obsessão, a fotografia não é um hobby para mim, nem começou como um hobby, eu já comecei na fotografia pensando em ser profissional. O fato da fotografia de moda ser fotografia de arte é um relato desse, eu fui em exposições do Helmut Newton em museu, do Irving Penn, do Richard Avedon, são fotógrafos que transcenderam a moda com imagens icônicas que são timeless, que daqui a 100 anos vão estar no museu ainda e ser reverenciadas, porque elas quebra o paradigma de uma coisa descartável de uma revista de modas mensal ou semanal. Todo mundo tem um artista interior, toda criança é um artista. Você dá um lápis para uma criança, ela não tem nada mais fascinante do que rabiscar num papel, no chão, na parede. Então a gente já nasce artista. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo esse artista criança interior. Então o que eu falo é que as pessoas que querem ser artistas, que têm esse chamado, que é um chamado que vem de dentro, é uma coisa que você não consegue se ver não fazendo. Então, por exemplo, as pessoas olham para mim, você é fotógrafo, você não fosse fotógrafo, você queria ser o quê? A minha resposta é sempre a mesma, eu queria ser um rockstar. Só que eu não tenho nenhum talento musical, não sei cantar, então eu vou ter que ficar na fotografia mesmo, porque na realidade é onde eu achei o meu rockstar persona, é onde eu achei
o meu instrumento para tocar é a câmera. Então eu acho que assim, a mensagem é: ache uma paixão e tenha uma completa obsessão por aquilo. Respire aquilo 24 horas por dia. Não é uma carreira, não é uma profissão, é uma paixão, é uma obsessão. Eu acho que só com esse tipo de motivação interna você consegue fazer alguma coisa que vale a pena mesmo. Yeah, it's gonna be such a cool behind the scenes.